Porque, queridos, ontem eu finalizei com um texto de Hebreus. Abra aí rapidinho, só pra gente. Hebreus, capítulo 13, verso. Hebreus 13, 3. É o contrário. 3, 3. É o contrário. 3, 3. 3, 3. Né? Diz assim: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama ontem. Hoje. Ah, só queria querida. Então vamos lá. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Amém? Amém. Isso no teu coração. Deixa isso verdadeiramente entrar na tua vida. Amém? Hoje nós preparamos algo muito especial para estarmos compartilhando com as irmãs. E como sempre, né? Primeiro o Senhor fala assim comigo, né? Me fazendo vencer naquilo que antes eu não estava vencendo. Eu quero compartilhar com você uma experiência de uma mulher chamada Abigail, né? Não sei quantos já ouviram esse nome, ou mesmo já fizeram a leitura desse texto na Bíblia, né? Mas a Bíblia relata então de uma mulher chamada Abigail, e eu quero compartilhar com você essa leitura no livro de 1 Samuel, capítulo 25, de verso 1 até o 35. Nem quero que você leia junto comigo esse texto e preste bastante atenção. Amém? Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 25, versos 1 a 35. Diz assim: Samuel morreu, e todo Israel se reuniu e o pranteou, e o sepultaram onde tinha vivido em Ramá. Depois Davi foi para o deserto de Maom. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Seu nome era Nabal, e o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Diga, mulher inteligente. Mulher inteligente e bonita. Seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. Diga assim, o marido dela. O marido dela era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas. Por isso enviou 10 rapazes, dizendo-lhes: levem minha mensagem a Nabal, em Carmelo, e cumprimentem-no em meu nome. Digam-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo que é seu. Sei que você está tosqueando suas ovelhas. Quando seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos. E durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Pergunte a eles, e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, e a seu filho Davi o que puder. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem, em nome de Davi, e ficaram esperando. Nabal respondeu então aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho
Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou aos seus homens: ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram e Davi também. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco. Não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando de nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja o que a Senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Imediatamente Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos, e disse a seus servos: vocês vão à frente, e eu seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Enquanto ela ia montada no jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção, e ela os encontrou. Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi, rosto em terra. Ela caiu a seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que a tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não dês atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com tuas próprias mãos, que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal, e que este presente que esta tua serva trouxe ao meu Senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor, e em toda a tua vida nenhuma culpa se ache em ti, mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida do meu Senhor estará firmemente segura, como a dos que estão protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Mas a vida de teus inimigos será atirada para longe, como por uma atiradeira. Quando o Senhor tiver feito a meu Senhor todo o bem que prometeu, e te tiver nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá um coração peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com tuas próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado ti, lembra-te de tua serva.
Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que hoje eu derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal, que se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse: vá para a sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido. Amém? Amém. Quando você ouve uma história como essa, o que você pensa? Essa mulher, quero que você entenda que essa mulher ela é como uma de nós. Só que muitas vezes, o que acontece? Nós, mulheres, temos algumas dificuldades por conta das pressões que nós sofremos, por conta das decepções que nós sofremos, né? E muitas vezes a gente acha que Deus não vai nos ouvir, que Deus não vai se atentar para a nossa necessidade. E muitas vezes nós acabamos vivendo um ciclo de reprovação, acabamos vivendo, não é, cada vez mais frustrações e nos fechando na nossa própria vida. Só que o que o Senhor tem para nós é muito mais. Muitas vezes, pelo fato de nós não sermos compreendidas, né, pelos nossos pais, pelos nossos maridos, pelos nossos filhos, nós acabamos ficando com o coração tão magoado, tão entristecido, tão ressentido, decepcionado e desanimado com tudo. Muitas vezes nada que Deus faz para a gente é suficiente para tirar de dentro de nós aquelas coisas que ficaram. Só que mesmo sem sermos compreendidas totalmente pelos nossos pais, pelos nossos maridos, pelos nossos filhos, nós amamos eles. Nós amamos. Nós não deixamos de amar. Sabe por quê? Porque é assim que Deus faz. Mesmo nós sendo imperfeitas, murmuradoras, rixosas, Deus nos ama. E quer mudar nossa história. Ele não quer que a gente continue desse mesmo jeito. Deus nos ama. E Ele não quer que a gente permaneça dessa mesma forma. Só que nós precisamos desse amor genuíno de Deus. O amor ágape. O amor que traz sentido à nossa vida, à nossa existência. Porque foi por causa desse amor ágape que hoje nós estamos aqui. Porque quando Deus enviou Jesus, Ele deu o seu tudo. Ele deu o seu tudo por nós, dizendo: vale a pena todo o sacrifício pela sua vida, porque você é valiosa, você é preciosa. Só que em meio a tantas tribulações, em meio a tantas decepções, em meio a tantas frustrações, nós não conseguimos ver o nosso valor. Nós não conseguimos. Porque nós damos ouvidos às coisas que o inimigo vem colocar. Olha, você é uma mulher muito chata. Você é isso. E você vai absorvendo tudo que é de ruim. E não consegue reter tudo que é de bom. Tudo que vem do verdadeiro amor de Deus. E aí as nossas ações, nossas atitudes acabam ficando indiferentes a qualquer outra coisa. A gente está no meio, mas a gente não está vivendo no meio. Nós apenas estamos. Nosso corpo está, mas muitas vezes o nosso espírito está por aí. Porque nós não estamos de fato. Porque muitas vezes nós não entendemos de fato. Porque muitas vezes nós não conseguimos voltar ao lugar do nosso fracasso e dar um passo
e dizer: eu vou sair desse lugar, eu não vou continuar mais nesse lugar que estava me aprisionando. E muitas vezes, queridas, a gente fica naquela coisa: não, hoje não, amanhã. Procrastina e deixa de receber a bênção que Deus já determinou sobre as nossas vidas. Mas Abigail, ela não era diferente de mim e de você. Você acha que Abigail era diferente de mim ou de você? Abigail, ela era uma mulher. Só que Abigail era diferente. Abigail era diferente. E eu quero que hoje você consiga entender por que Abigail era diferente. E nós podemos ser mais a Abigail. Porque a Abigail, ela tinha tudo para ser uma mulher amarga, ressentida, frustrada. Como é que as pessoas conheciam o marido dela? Insensato, grosso, não é? Um cavalo. Né? Quando ela casou, o príncipe foi, só ficou só o cavalo. Né? Só que ela tinha tudo para dizer: eu sou assim mesmo, eu sou infeliz. Olha esse homem com quem eu me casei, essa peste, esta prata. Porque muitas mulheres falam assim: a cruz que Deus me deu para carregar. Esta é a cruz que eu tenho que carregar. Chegar lá para mostrar. Mas na realidade, a cruz que nós temos que carregar somos nós mesmos. É a nossa própria vontade. Sabe por quê? Porque a nossa alma, ela não quer se submeter ao Espírito de Deus. Porque na nossa alma está a nossa vontade, está o nosso desejo. E muitas vezes a gente não quer. Não. Hoje pela manhã eu ouvi uma irmã que ela falou assim: eu não ia vir, mas de repente eu falei: eu não posso ter orgulho, eu vou ligar para uma irmã. Glória a Deus. Aleluia. Amém. E ela venceu. Jesus é lindo. Mas só que muitas vezes nós mulheres somos assim. Né? E muitas vezes a gente fica assim, ao invés de olhar com os olhos de Deus, nós olhamos com os nossos olhos maus. E a gente só sabe ver os defeitos. Só que o Senhor, quando nos resgatou, Ele não nos resgatou por causa dos nossos defeitos. Ele nos resgatou porque Ele disse: ali é uma pessoa que tem todo o potencial. Amém. Glória a Deus, é verdade. Porque se Ele olhasse os nossos defeitos, eu não estava aqui. Eu não estava. Como eu falei ontem, se Deus pode fazer aquelas coisas comigo, o resto é fichinha. E aí, nós precisamos entender que nós, mulheres, temos um grande potencial em Deus. Só que muitas vezes nós não sabemos usar esse potencial. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós usamos o potencial que Deus nos deu para humilhar os nossos maridos, para desrespeitar os nossos maridos, para fazer com que eles passem vergonha diante de outros homens por conta das nossas atitudes. E não é diferente não, meninas, vocês. Porque muitas vezes nós desonramos os nossos pais, desonramos as nossas mães. Muitas vezes fazemos as nossas mães passarem vergonha por conta do nosso comportamento. Então nós precisamos entender que nós precisamos parar de justificar o nosso erro e nos sentirmos vítimas
Porque, queridas, essa mulher, ela tinha tudo para ser uma infeliz. Ela tinha tudo para viver triste, amargurada. Porque com o marido que ela tinha, que o próprio nome dele significava insensato. Filho de Belial. Filho de Belial, nome de coração duro, ruim. Ruim. Só que essa mulher, ela não se conformou com isso. Ao contrário de muitas de nós, que nós nos conformamos. E a gente fica assim, sei para que eu casei. Eu vivi feliz hoje. Fechou, né? E assim a gente faz. E eu quero mesclar um pouco da minha experiência. Sabe, queridas, teve um tempo da minha vida que eu falei para o Senhor, Senhor, o Senhor me fez cadaverada de Deus mesmo? Eu ter casado com este homem? Meu Deus, por que a minha vida é horrível? Eu sou feliz. Porque este homem não me dá atenção, não me valoriza. Eu sou a última Coca-Cola, zero de desejo. Aí é pra acabar. Aí, eu lá diante de Deus me lamentando. Senhor, este homem, eu sou infeliz. E o Senhor falou assim, olha para Abigail. Olha para Abigail. Veja se ela não tinha motivos muito maiores que os seus de ser infeliz. Mas ela tomou uma posição. Ela tomou uma decisão. Independente do comportamento do marido dela. Só que muitas vezes, sabe, queridas, nós tomamos um posicionamento de sermos sempre as vítimas. Coitadinha de mim, ai, irmão, não sabe como eu sou. E aí o homem é o carrasco. E aí a mulher mete um pau no marido, né? Fala aqui pra uma, fala pra outra, fala pra outra, fala pra outra. O marido é todo chupando manga. Mas aí quando o marido traz um agradinho, né, pra ela, e aí ela já... Quando ela tá com raiva, ela... Você está entendendo? Aí ela... Os meninos não entenderam, glória a Deus, não entenderam, né? E aí, nós precisamos mudar. Sabe? Nós precisamos mudar com os nossos pais, nós precisamos mudar com os nossos maridos. Meninas, vocês que estão aí, eu quero te falar que um dia, sabe, eu fui a pior filha que a minha mãe podia ter tido. Uma filha terrível. Porque tudo que eu passei, eu culpei a minha mãe. Pela separação dos meus pais, por uma série de coisas que me aconteceram. E eu culpei a minha mãe. Sabe, para mim, minha mãe era uma incompetente. Porque não tinha conseguido segurar meu pai. Mesmo ele sendo um prostituto. Não é fácil. Mas minha mãe era culpada. E eu era infeliz porque a minha mãe era culpada. E assim a gente vai vivendo. Sempre culpando alguém para justificar as nossas vidas. E depois de um determinado tempo, depois dos meus 13 anos, eu comecei a falar todas. Não era ainda cristã. Não tinha o temor do Senhor. E eu comecei a beber todas. E todas as noites eu chegava carregada, bêbada, em casa. Chegou um tempo que minha mãe falava assim, minha filha, pelo amor de Deus, não saia.
E eu, filha linda, maravilhosa, dizia bem assim para minha mãe: eu vou sair e se eu morrer, o problema é seu, porque quem vai ter que me enterrar é a senhora. Eu falava isso, minha mãe. A coisa estava ficando tão feia que chegou assim um extremo da minha mãe comprar bebida para eu não beber mais fora, para eu beber em casa. Porque ela não queria mais que eu saísse, porque eu só chegava bêbada. Adolescente. Eu era adolescente. Eu não era nem jovem, porque eu me converti aos 18 anos. Eu era uma adolescente. Sabe, queridos, eu desonrava minha mãe. A minha mãe falava A, eu falava B, C, D. Minha mãe falava algo para mim. Me ligava. Desonrava minha mãe. Humilhava minha mãe. Porque agora ela era uma mulher sem marido. Esse era meu comportamento como filha. Porque eu queria justificar a minha infelicidade de não ter mais os meus pais morando junto e de ter sofrido abuso. Eu tinha que culpar alguém. E assim a gente faz. A gente sempre quer culpar alguém e justificar para dizer: eu sou assim por causa dele. E é interessante que depois, né, eu me converti, casei, só que não tinha mudado. Eu continuava culpando alguém pela minha infelicidade, pela minha tristeza. Aí eu passei a culpar o meu marido. Ele era culpado. Eu vivia triste. Eu vivia fechada. E aí o que eu fazia? Eu procurava me sobressair do meu marido e fazer ele parecer inferior a mim. Eu fazia isso. Eu fazia com que as pessoas pudessem olhar para mim e dizer: nossa, ela é mais esperta que o marido. Eu humilhava. Eu desrespeitava o meu marido na frente das pessoas. E muitas vezes, quando nós conversávamos, discutíamos, muitas vezes eu tinha até razão em alguns aspectos, mas muitas vezes, por conta do meu comportamento, eu perdia essa razão. E eu ia para os pés do Senhor e eu chorava. E eu falava: Senhor, será que realmente Ele é o Deus que o Senhor preparou para mim? Deus, eu não posso acreditar que só é de Deus que o Senhor preparou para mim. Porque eu sou infeliz. Olha para mim, Deus. Eu sou infeliz. Este homem não me faz feliz. Porque algo que tinha ficado lá no meu passado, sem ter resolvido, eu trouxe. E continuei a culpar alguém. Né? Porque Abigail, ela não usou dessa situação para dizer: olha, tá vendo? Eu tenho justificativa. Mas muitas vezes nós mulheres somos as vítimas. Coitadinha de nós. Coitadinhas. Só que na realidade, nós não somos coitadinhos. Muito pelo contrário. Nós somos muito espertas. Só que nós precisamos usar a nossa esperteza para o bem e não para maquinar coisas. Porque muitas vezes, queridos, nós queremos manipular os nossos maridos. Nós queremos conduzir os nossos maridos. E eles vão nos conduzir para cá. Para cá agora. E a gente faz assim. E quando eles não nos obedecem, vá para quê? Pão quebra. A casa cai. É isso? Não está me obedecendo por quê? Quando Deus fez eu entender isso,
muito choro. Sabe por quê? Porque quando a palavra de Deus diz assim, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Eu disse que casamento mesmo, pastor. Sei, precisa ser submissa, não vou não. Pastor, lá fala o que eu estou entendeu? Olhar para ele e dizer e aí, por quê? Porque as mulheres acabam sendo massacradas por aquilo que elas carregam desde a infância. Só que Deus quer que você entenda que você precisa olhar para Ele e parar de colocar culpa nas coisas para justificar a sua infelicidade. Porque você não pode ser infeliz tendo um Deus como o nosso. Você não pode dizer que você é alguém que está carregando uma cruz, porque não é verdade. Seu marido não é uma cruz, os seus pais não são uma cruz, são bênçãos. Só que até eu conseguir entender isso, eu precisei apanhar muito, muito, porque eu queria sempre, fazer aquilo que minha mãe dizia. Não seja besta para homem não presta, comande sua vida, tenha o seu dinheiro e não dependa de homem. Sim, senhora. Isso você seguia a risca, né? Mas isso é fácil, né? Aí, essas coisas a gente segue assim, precisa falar duas vezes, né? Agora, as coisas de Deus, eu tenho mesmo que fazer isso. A gente questiona, a gente não aceita. Sabe, queridos, e quando o Senhor falou assim, olha, você precisa mudar. Senhor, mas eu preciso mudar. E eu ia diante de Deus, chorando, falando para o Senhor que Ele tinha que mudar, porque Ele não era perfeita, maravilhosa. Entende? Acima de Deus eu era. Porque só Ele precisava mudar, eu não. E aí eu justificava, sabe, as dificuldades que nós tínhamos no nosso casamento por conta das minhas frustrações, por conta do meu passado familiar, porque eu não conseguia olhar o meu marido com os olhos de Deus e eu não conseguia me submeter a Ele como o Senhor ensina. Sabe, a grande dificuldade hoje, querida, das mulheres chama-se submissão. Submissão. Mas eu vou ter que obedecer. Se você quer estar debaixo da bênção de Deus, tem. Sabe por quê? Quem Deus criou primeiro? Quem? O homem. Quem? O homem. O homem. O homem. Se Deus quisesse a mulher na frente, Ele tinha criado quem primeiro? Deus criou o homem. Agora, quero te dizer algo. Você sabia que o seu marido representa Jesus na sua casa? Como é que você tem tratado o seu marido? Você trataria Jesus assim? Como você tem tratado o seu marido? Meninas, vocês tratariam o seu pai assim como vocês têm tratado muitas vezes? Ele representa Jesus. Ele pode não ser perfeito, mas ele representa Jesus. Só que muitas vezes a gente trata o marido de qualquer jeito. Você está ferindo um princípio de Deus. Deus é o cabeça de Cristo e Cristo é o cabeça do marido. Então a mulher, ela não foi criada primeiro, foi um homem.
Aí muitas vezes, quando o Fábio me falava assim, que eu era feminista, mas as mulheres foram criadas na costela, não foi no pó da terra. Eu me justificava ainda para dizer que as mulheres eram melhores. A mulher precisava ser mais afilada, né, gente? Precisa tirar da carne. Mas se Deus quisesse que a mulher dominasse, Ele tinha feito a mulher primeiro. Mas Ele fez o homem, porque o homem é a autoridade de Deus sobre as nossas vidas. Meninas, o pai é a autoridade de Deus sobre a vida de vocês. E quantas vezes a gente desonra os pais, a gente desrespeita os pais, a gente trata os pais na frente dos outros, então, de uma forma terrível, terrível, humilhando mesmo. O pai fala alguma coisa, tá aí. E isso é algo que Deus não quer. Sabe, eu te digo porque eu vivi, eu tive experiência. Eu não estou falando de algo, sabe, utópico, algo, estou falando de uma experiência real, de vida. Não estou falando algo que alguém viveu, não, que eu vivi, eu passei nesse tratamento de Deus. Porque, queridas, mesmo com toda a loucura deste homem Nabal, Abigail, ela não se rendeu a essa situação. Ela não se rendeu, muito pelo contrário. Ela se posicionou para salvar a sua casa. Quantas mulheres têm se posicionado para salvar a sua casa? Quantas mulheres têm realmente se colocado como intercessora pelo seu marido? Quantas mulheres fazem um jejum durante a semana em favor da sua casa, do seu marido? Muitas vezes a gente só quer apontar os erros, os defeitos deles. Mas muitas vezes nós somos as culpadas de eles acabarem agindo de forma pacífica, de forma passiva, sem se posicionar. Sabe, a Abigail, ela se preocupou em fazer algo diferente. E não se conformar com a situação, porque a morte ali era certa. A morte era certa. Muitas vezes nós temos casamentos aqui que estão só de aparência, que estão mortos, estão vivendo porque de forma legal a separação agora não seria bom e a gente acaba deixando. Eu vivi um tempo assim. Eu estava vivendo de aparência. E eu falava para o Senhor, não aguento mais. Não aguento mais viver desse jeito. Não aguento mais viver de aparência. Nós não damos certo. Incompatibilidade de gênero. Acabou o amor. A palavra de Deus é em 1 Coríntios 13, verso 8. Amém. Vamos ver o que diz. O que diz? O amor é eterno. O amor é o quê? Eterno. Outra tradução. O amor jamais acaba.
O amor jamais acaba. Mas quando a gente diz assim, você ama o seu marido? Sinceramente, nem sei mais. Você já disse isso? Você já? Não sei mais se eu acho. Eu acho que não. São tantas decepções. São tantas situações de frustração. E aí a gente fala isso. Ele não tem mais. Para mim, ele, tanto faz. E se ele for com outro? Mentira. Mentira, porque faz diferença sim. Porque dói sim. Sabe? Quando a palavra de Deus diz assim, o amor jamais acaba. Não tem essa de dizer, não mais. O amor de Deus jamais acaba. Então não tem por que dizer, então, aí tem alguns que falam assim, são tão espirituais, então eu casei sem amar. Na realidade, o amor é construído. Sabe por quê? Porque o amor é uma decisão. Diga para quem está ao seu lado, amar é uma decisão. Amar é uma decisão. Aí as meninas que estão aí atrás, né, quando vê assim um gatinho lindo, maravilhoso, Brad Pitt, aí, Não, agora é Luan Santana. Sim, as meninas amam o Luan Santana. Mas tem que falar com o Brad aí Pitt. fica assim, parece Brad Pitt, aí sua frio, aí fica, aí a consome, as pernas pulam, ai, eu tô amando mamãe. Mentira! Isso não é amor não, menino. Isso é só fogo, cara. O fogo da batalha. Porque isso não é amar. Amar é você se entregar, mesmo sem querer. É você se entregar. E daí, minha filha? Abra. Abra. Você tem que ser um poço aonde o seu marido precisa tirar água. Amém. Você precisa de cabeça. É demônio. Vai orar, é demônio. O demônio está dando cabeça na hora H. Da E ainda não tem muito cantar. O rapaz faz que é um relaxamento. Pesquisa oxigênio no cérebro. Traz uma renovação de pele. E os hormônios da serotonina, que são os hormônios do humor, vem lá em cima, rapaz, o cabelo molhado. Vem? E perde caloria, gente. Olha só, nós precisamos entender que a mulher ela foi feita para quem? O homem. Vamos lá, a mulher foi feita para quem? O homem. E por que ele não está? Chucando. As casas solteiras, por favor, entendam um parêntese entre vocês. Então, queridas, a mulher ela foi feita por causa do homem, mas o homem não foi feito por causa da mulher, o homem foi feito por causa da glória de Deus. É verdade. Aí a gente fica até
Um mês de greve. Mas anda assim, né? Quando toca, todos os marcatão. Né? Parabéns. Xixi. Então, queridas, nós precisamos entender o propósito de Deus na vida da mulher. Não é você viver uma vida frustrada, não é você viver amargurada, mas é você viver feliz. Amém. Só que para isso, você precisa se posicionar. Você precisa parar da dor de cabeça. Você precisa parar de dar justificativas. Precisa. Sabe, queridos, Abigail, ela foi uma mulher diferente. Sabe por quê? Porque ela primeiro se preocupou em agradar a Deus. Ela não se preocupou em ficar na situação do marido ranzinza. Não, ela se preocupou em agradar a Deus e ser diferente. Quando os servos chegam com ela, ela fala assim: minha senhora, vá resolver isso, porque ela não é uma mulher de ficar se lamentando. Oh, céu, oh, vida. Não. Ela não se conformava com aquilo. Ai, eu não posso sair porque meu marido não sei dirigir. Ai, vamos lá fazer a visita. Não posso. Eu tenho a carteira, mas ela fica tão de amostra. Lá vem de novo. Que a gente ande mais alto. Amém. Que a gente caminhe mais alto. Que a gente saia desse estigma que o mundo coloca sobre a mulher. Que a mulher deve ser editada. Mentira! A mulher tem que obedecer os maridos. Amém. E se submeter a eles. Sabe, queridas? Tem coisas muito simples que você vai dizer: ai, mas tem que obedecer até isso? Tem. Se assim seu marido se agrada, mas eu não quero. Então tu não tem que gostar. Tu tem que obedecer. Sabe por quê? Hoje à noite eu quero falar algo para você. Porque a obediência precede a bênção. Se você quer a bênção, obedeça. Obedeça. Então, mulheres, nós precisamos mudar a história da nossa vida. Nós precisamos mudar a história da nossa casa. Nós precisamos parar de lamentar e olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eu sei que contigo eu vou vencer, porque o Senhor já determinou a bênção. Então agora eu vou me apropriar, eu vou tomar conta daquilo que o Senhor tem para mim. Você sabe qual é o significado do nome de Abigail no hebraico? Razão de alegria. A razão de alegria. Quando eu pergunto assim: tem alguém feliz aqui? Aí ele fala: queridas, a razão da nossa existência é o Senhor. Amém. Quando o Senhor for a razão da nossa existência, a alegria do Senhor será a nossa força. Amém. E não haverá circunstâncias que vão nos fazer parar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E nós vamos marchar, nós vamos caminhar para a vitória. Porque é assim que o Senhor nos fez. Não para andarmos em derrota, mas para andarmos em vitória. Porque o nosso Deus é o Deus da vitória. Amém. Amém? Então, queridos, veja bem, o nome dela, razão de alegria. Mas ela não tinha motivo nenhum de ser feliz. Mas ela nunca perdeu
a esperança de ter uma vida em Deus.